Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Amém. Glória a Deus. Temos um Pai que é um Pai de amor, de misericórdia. Amém. Queria compartilhar com vocês algo muito especial que está no meu coração já há alguns dias. Quero começar lendo o Salmo 136, 23. Nós vamos falar hoje sobre que Deus se lembra de você. Você crê que Deus se lembra de você? Você crê que você está no olhar do Senhor, no coração do Senhor? Deus, Ele se lembra de você. Olha o que diz ali no Salmo 136, 23. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus vê você no seu sofrimento. Deus vê você na sua dor. Deus enxerga você. E ali, quando ele fala da misericórdia, o que é misericórdia? Muitas vezes nós dizemos, Deus tem misericórdia de mim, mas o que é misericórdia? Deus tem compaixão, Deus tem amor, Deus tem perdão para você, que se renova todos os dias. Lembra o que a Bíblia diz? Lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias, que é por isso que nós não somos consumidos. Que misericórdia é esse? Amor, compaixão. Ele todos os dias renova o perdão. Ele já fez, Ele já perdoou você, mas todos os dias você tem tudo, uma página em branco. Olha, gente, que coisa boa. Você pensar que você acorda de manhã, né? Porque tem muitas vezes que a gente está tão sobrecarregado, a gente está numa situação, muitas vezes, de sofrimento, de angústia, que parece que acordou e ainda está tudo escuro. Na nossa vida, está tudo escuro ao redor de nós. Mas Deus faz nova todas as manhãs as misericórdias dEle. Então, quer dizer, está uma página em branco de novo, para você escrever uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar algo com vocês que, quem sabe, não sei se você já percebeu, não percebeu, mas isso, assim, tem umas coisas na Bíblia que, assim, me trazem um sentimento, assim, no meu coração de, nossa, que coisa legal isso. Tem coisas que parece que é só para você, né? Deus escreveu aquele pouquinho ali para você. Mas eu queria compartilhar algo com vocês que está lá em Gênesis 7:1, que diz assim: o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus chamou Noé e mandou ele entrar na arca, porque ele reconhecia em Noé um homem justo diante de uma geração corrupta, de uma geração injusta. Ele era justo. Aí, o que a gente pode pensar? Vamos pensar que nós estejamos nesse papel de Noé. Estava numa vida comum na época, numa vida normal, vamos dizer, né? Trabalhando. Possivelmente ele devia ser agricultor, né? Devia plantar, colher, os filhos lá tinham a família, era uma família. Mas olha que interessante, ele tinha conexão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus viu nele um homem justo. Será que, se Deus olhar agora para nós, Ele vai ter essa visão que Ele teve de Noé a nosso respeito? Eu quero que você creia que sim.
Eu quero e espero que você diga assim: Deus me vê, Deus me enxerga, e Deus olha para mim e me vê como alguém justo e digno de compaixão e de misericórdia. Amém? Noé foi achado digno de fazer algo tremendo, algo especial, salvar sua casa, salvar sua família e todos os animais daquela época, no caso, né? E a gente nesses dias estava estudando. Gente, dá um recadinho, depois a Alice vai entregar ali o folheto do Juad, para a gente levar para casa e distribuir para vizinhos, para amigos, ou até você mesmo tem... eu esqueci, desculpa, gente. Quantos estão nos visitando hoje? Eu vi que tem um casal ali. Fiquem em pé, fazendo favor. Obrigada pela presença, Deus abençoe. Alguns cumprimentem eles, por favor. Silvio, Bel. Que bênção, sejam bem-vindos. Silvio e Bel, peguem o nome deles, tá? Tem alguém nesse meio aqui que veio a primeira vez? Aqui não? Nesse lado, eu tive a impressão. Senhora, seja bem-vinda. Glória a Deus, mas tem mais gente lá. Seja bem-vindo. Fiquem em pé, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Peguem o nome deles para a gente dar uma ligada, depois orar com eles, amém? Então, Noé, voltando, eu estava dizendo que nós estudamos zoologia nesse período, e estudamos e tinha muita coisa interessante na Bíblia para você ver. Tem vezes que a gente pensa, parece que a Bíblia só tem algumas coisas... e daí a gente, o que vai estudar em zoologia? Gente, como é especial, né, Vera? Muita coisa legal. Mas os animais foram até Noé para irem para a arca. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Parece assim que quando você lê essa história, parece que Noé saiu catando os bichos, né? Venham, venham. Não, eles foram para serem introduzidos. Não é tremendo isso? Pense, Deus marcou a sua vida. Você não é um animal, você é um ser humano feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus marcou a sua vida e Deus, como que Ele fez isso? Também, queridos, a arca hoje é o lugar onde nós encontramos salvação, a presença do Senhor, a vida eterna. Aí, o que Deus marcou a tua vida e trouxe você? Você hoje está num lugar seguro, como os animais foram e a família de Noé lá para aquele lugar. Olha só que interessante. Então, daí no 8:1, diz lá em Gênesis 8:1, então Deus se lembrou de Noé e todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. O que acontece? Nós também, quando lemos sobre o dilúvio, você lê que choveu 40 dias e 40 noites. Sabe quanto tempo demorou o dilúvio? Você tem ideia? Não? Demorou mais de 1 ano. Olha aqui. Vamos ler ali. O Gênesis 7:24, ele está dizendo, no 7:24 diz assim: e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, no ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias, eu estou lendo o 7:11 agora. Aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes. Eu só quero que você marque, dia 16 de fevereiro do ano 600, começou o dilúvio. Aqui, no 24, está dizendo que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Quantos meses dá? Quantos dias tem um mês?
30. 150 dividido por 30 dá quanto? 5 meses. 5 meses. Vocês já pararam para pensar? Os caras na arca, toda aquela bicharada, aquele povo. Gente, 5 meses chovendo. Quantos dias você aguenta de chuva sem ver o sol? No caso, eles fechadinho dentro da arca. E ainda pensando, o que vai acontecer? Gente, será que esse negócio aqui não vai uma hora dessa virar? Agora, pense, vamos lá continuar. Eu só quero mostrar isso, mas não é essa a ênfase. É que me chama a atenção essas coisas, sabe? Me chama a atenção porque a gente lê sempre 40 dias e 40 noites e a gente parece, meu Deus, 40 dias. Não, 150 dias, aqui está dizendo que prevaleceram as águas. Daí no 8:1, depois de 150 dias chovendo, diz que as fontes jorravam água e chovia do céu. Então, não era só chuva. A água das fontes brotavam muito mais do que o normal. Interessante isso. Aí, no 8:1 diz, então Deus se lembrou de Noé. Gente, então Deus se lembrou de Noé. Quando você está na escuridão de uma situação, quando você está numa situação onde você não vê saída, não vê escape, porque eu penso que se ele abrisse a janela, abrisse a porta, não ia nem morrer, mas ele ia olhar o quê? Água, 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 água. Sem sol, sem luz. Eu imagino que quando a gente fica uma semana com chuva, você não fica meio deprê assim? Você não fica meio assim, ai meu Deus, que dia cinzento. A gente fica meio amuado, meio... E aqui foram 5 meses, tá? Continuando. O plano de Deus é diferente do nosso plano. O olhar de Deus sobre as situações é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente. E sabe aquela situação que a gente pensa assim, já ouvimos falar, o que está ruim pode piorar? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Não, já estava horrível, agora piorou bem, né? Mas eu queria dar uma boa notícia para você. Você lembra em Gênesis 1, o que diz? Que a terra estava sem forma e vazia. O caos estava instalado. Mas através do quê? Que foi que gerou vida? Da palavra. A palavra liberada gerou vida. A palavra liberada gerou vida no caos. A palavra liberada ordenou tudo e tudo veio a existir de forma ordenada, correta, de forma dissipou as trevas, desfez aquilo que estava o caos, se tornou em vida. Então, muitas vezes, não é para a morte, o escuro que você está passando. É para trazer vida sobre você. Agora, qual que é o detalhe? Lembrei da Lu, quando estava aqui preparando, Lu. A lei da semeadura. Sabe por que o povo passou 40 anos no deserto? Lembram? Por causa da murmuração. Por causa da boca. A lei da semeadura. O que você está plantando na sua vida? Porque muitas vezes nós estamos num tempo escuro, sim. A situação está feia ao nosso redor. As coisas não estão boas. Mas nós podemos ajoelhar e declarar, Deus, eu não me conformo com isso. Deus, eu não aceito isso. Deus, eu quero que o Senhor me dê uma direção. Buscar na presença do Senhor, para que as coisas mudem, para que as coisas sejam transformadas. E não murmurar.
A tua boca pode levar você a ficar mais tempo no deserto do que você deseja. Então, eu queria que nessa noite nós, começando aqui o que eu vou falar, comece a dizer: Deus, põe um guarda na minha boca. Isso é Bíblia. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz, o salmista ora lá: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós reclamamos. Reclamamos se tem sol porque está quente. Reclamamos que tem chuva porque está chovendo. Reclamamos porque tem frio. Reclamamos por tudo. Nós reclamamos de tudo. E nós colhemos daquilo que a nossa boca semeia. Então eu queria desafiar você a orar. Quem sabe agora mesmo aí no teu lugar você diz: Deus, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Não me deixe eu murmurar. Não me deixe eu reclamar. Que eu possa entender o teu plano e o teu propósito para tudo que tem acontecido na minha vida. Amém? O poder da palavra gera vida. Diga comigo: o poder da palavra gera vida. Amém? Então, como nós nos comportamos no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo do sofrimento, determina o resultado, determina o futuro, determina o amanhã. Nós queremos um amanhã bom, mas quando nós não estamos bem, nós não plantamos aquilo que nós queremos colher. Nós plantamos errado. Então, vamos pensar sobre isso. Então, a confiança. Quando eu planto confiança, eu vou colher o quê? Paz, descanso. Quando eu planto fé, eu vou colher isso. Quando eu planto murmuração, eu vou colher deserto. Estamos entendendo? Quanto tempo nós temos orado por uma situação sem desanimar? Quanto tempo? Noé tinha uma palavra de Deus. Gente, Noé, eu penso assim, fiquei imaginando. Se Deus chegasse hoje para você e dissesse: viu, pega as tuas coisas e vá ali, tranque lá dentro da igreja, vamos colocar que aqui fosse a arca, e fique lá, esperando eu dizer alguma coisa para você. Parece loucura o que aconteceu com ele. Mas Noé tinha uma palavra de Deus sobre o que ia acontecer. Ele creu e descansou. Ele cria na misericórdia, ele cria no amor, ele cria na bondade de Deus. Ele pensou: nós vamos entrar nessa arca e vamos esperar pelo auxílio, pela ajuda, pela intervenção de Deus. Deus começou uma nova história em relação à humanidade com Noé. Você já pensou que Deus quer começar algo novo com você? Você já pensou sobre isso? E, gente, isso enche o meu coração. Você tem expectativa de que Deus quer fazer algo novo através da tua vida? A Inês estava vendo ali. Gente, ela é a mais empolgada ali no Juade. É muito engraçado. Ela é muito empolgada, que ela tem uma expectativa, né, Inês? Com as crianças, eu acho o máximo isso. Aí, se você olhar e vai pensar: meu Deus, mas ela já tem bastante idade. Não, mas ela tem empolgação, né, Inês? Quer deixar um legado. Já que o Merari não traz as crianças para ela, gente, o Merari não traz as crianças para ela cuidar, ela vem no Juade. Ela vem no Juade cuidar das crianças. Amém, aleluia, isso aí, né, Merari? Vai encher a casa da Inês e Neto, né? Amém. Você sabe que quando eu estava ministrando, Deus começou a falar comigo nesse sentido. Deus quer começar algo novo na sua vida, na minha vida. Deus quer começar algo novo na sua casa. Deus quer começar algo novo, Sandra. Creia,
confie, acredite nisso. Deus quer começar algo novo no teu trabalho, nos teus negócios. Deus quer colocar sonhos novos, projetos novos. Mas, gente, como que nós vamos receber isso? Você aceita o desafio de viver algo totalmente diferente nesta geração? Você aceita o desafio de não ser igual ao mundo? Olha só, ou você é daqueles que tem que seguir o curso do mundo, né? Está na moda isso, eu tenho que estar na moda. Está na moda aquilo, eu tenho que estar na moda. Você aceita andar na contramão do mundo? Porque Noé, na geração dele, ele era louco. Você acha que eles não achavam ele louco? Achavam. Agora, você quer ser visto como um louco nessa geração? Hã? Você quer? Olha só, eu achei isso tremendo. Olha o que diz. Andar na contramão do mundo hoje é o quê? Casar-se. Sabe por quê? A maioria vai morar junto. É ou não é? Vai morar junto. Para que casar? Ainda pagar festa para os outros? Não precisa pagar festa para os outros. Tem que fazer o certo. Casar-se é andar na contramão hoje. Ter uma família com filhos é andar na contramão. Ir à igreja, ser igreja é andar na contramão. Ter filhos, eu já falei. Ser fiel, gente. Capaz de ser fiel. Não trair a mulher ou o marido. Gente, é fora, né? Fora de moda isso. Porque o normal é liberal. Honrar a Deus é andar na contramão do mundo. Honrar os pais é andar na contramão do mundo. Honrar a palavra de Deus é andar na contramão do mundo. Viver em santidade, né? Honestidade. Gente, hoje, esses dias mesmo, né, Favim? Pegaram lá, clonaram o número do Favim e todo mundo acha... Quem não recebeu mensagem querendo dinheiro, que o Favim precisava pagar boleto? Quem não recebeu? Ó, gente, a maioria recebeu, a Lia recebeu, né, Lia? Quem mais que disse? O Valdir, ó, a maioria, gente, quase todo mundo recebeu. O Ardiles, clonaram o do Ardiles e estavam pedindo na nossa família. Gente, o que é isso? O povo está especialista em desonestidade, roubo. O povo está especialista em dar um jeito de ganhar dinheiro fácil. Isso é o mundo. E até, é normal, só pedir um pouquinho, só uns R$900, né, Fabi? Só uns 900. E você acredita que teve gente, né, Favinho? O Favinho contando que teve gente que devia para o Favinho e mandou dinheiro porque achou que era ele pedindo dinheiro para pagar boleto? Né, Favinho? Então, gente, olha só, o que acontece? O que está acontecendo? Que hoje essas coisas parecem normais. É normal, está tudo normal. Então, viver na contramão é você ser honesto, ter princípios, valores. Resumindo, não é ser comum. Não é ser comum. Você não pode ser comum. O comum vive como o mundo diz que é para viver. Se você quer ser diferente, quer ver Deus fazer coisas que você espera, mas na tua mente assim, meu Deus, isso é muito grande. Deus vai fazer o grande na sua vida, porque você anda na contramão do mundo, amém? O que você planta, você vai colher, em nome de Jesus. Você vai colher em abundância, amém? Mas você vai viver o extraordinário. Você vai viver o extraordinário. Olha que tremendo as histórias que a Clenir contou aqui. Gente, não é tremendo isso? Ela é louca.
Viu? Ela sai por aí dando dinheiro para o povo. O que é isso? Ô, Clenir, vou me encontrar contigo uma hora dessa no mercado. Brincadeira, né? Mas, gente, olha aqui. Não é ser louco? Ver alguém lá com uma cara assim, né? Pensando, meu Deus, vou comprar, não vai dar esse dinheiro. E daí chegar alguém e dar um dinheirinho. Gente, isso é loucura. O povo ali está querendo tirar dinheiro fácil. E alguém vai ver alguém preocupado em dar e vai dar o dinheiro. Então, não é totalmente. Agora, eu quero dizer para vocês, isso é viver o extraordinário de Deus. Amém? Você precisa aprender que com Deus você vive além daquilo que você pensa porque Deus tem coisas tremendas para fazer. Não importa como, porque muitas vezes a gente tem umas expectativas que são expectativas erradas a respeito das coisas. Lembram da história de Jonas? O que Deus falou para Jonas? Pega e vai para Nínive, que eu tenho algo especial para fazer lá. Ele diz lá na palavra, ele disse o quê? Não. Ô Deus, aquele lugar é cheio de gente que não presta. É um povo rebelde, corrupto. E ele achou uma desculpa e ele pegou o navio e foi para outro lugar. O que aconteceu com ele? Foi engolido pelo peixe. Sabe quando a gente é engolido pelas situações que estão à nossa volta? Quando a gente toma essas decisões. Deus diz para você fazer uma coisa e você faz o contrário. Agora, vocês lembram o que Deus fez na vida de Jonas? Ele foi vomitado pela baleia, que não sei se era baleia, né? Mas tudo bem. O peixe grande. Ele foi vomitado e ele foi fazer o que Deus mandou. Sabe quantos habitantes tinha em Nínive, gente? 120 mil habitantes. Muito maior do que a cidade de Pato Branco. E todos se converteram. Todos se converteram. Então, muitas vezes, a gente olha, a gente tem uma visão medíocre da nossa vida e daquilo que Deus quer fazer conosco. Nós temos uma visão pequena. E aí a gente diz, a gente reclama, resmunga. Mas Deus quer fazer algo grande. Deus usou um homem, para converter uma cidade de 120 mil habitantes. Porque ele andou pelas ruas dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E dizia para eles, que era para eles jejuar. Eles jejuaram, eles fizeram os animais jejuarem. Mudou a sorte de toda aquela cidade. E aí a gente olha, a gente pensa, nós estamos aqui orando e jejuando para ir evangelizar aqui, né, na Redondeza, né? Sim, falando nisso, sábado que vem, transferimos para sábado agora, tá? O próximo sábado, o evangelismo. Mas nós, gente, está tudo, vamos colocar assim, não estamos num lugar terrível, mas muitas vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, será que eu vou? Ai, será? Diga para a pessoa do teu lado, diga, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida para fazer algo extraordinário. Amém? Deus quer usar a sua vida para fazer algo extraordinário. E você precisa crer nisso. Viu? Se você não acreditar, nada vai acontecer. Você vai continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, porque você acha que Deus está preocupado só com a Sandra, viu, Sandra? Todo mundo acha que é só contigo. Mas Deus, Ele olha por todos. Mas eu quero entrar agora numa outra situação que é essa mesma. Deus olha para a sua vida. Deus olha para a sua vida. Quero mostrar alguns exemplos aqui. Oi?
Gênesis 18, do 16 ao 33, eu não vou falar toda a história, a Ângela vai passar ali, mas eu quero falar de algumas coisas. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão levou o sobrinho dele, Ló, junto, toda aquela história, e Ló foi parar em Sodoma e Gomorra lá. Tá, beleza. E aí, apareceram uns anjos para conversar com Abraão. E Deus falou assim, mas será que eu não vou... Não, é Abraão. Será que eu não vou contar para o profeta o que está para acontecer? Não, eu preciso contar. E aí os anjos falaram, nós viemos para destruir Sodoma e Gomorra. Aí o que aconteceu? Abraão se encontrou com esses anjos no lugar da presença do Senhor, e ele começou a interceder, e ele começou a falar, mas Deus, se tiver 50 justos, você vai matar os 50 justos junto com os ímpios? Daí Deus diz, não, então tá. Então, mas se tiver só 40, o senhor vai fazer isso? E ele foi negociando até chegar. E se tiver só 10? Ele falou, vou colocar no meu palavreado. Mas então tá, se tiver, Deus tá, só 10. Então Deus, não destrói ali, porque eu quero pedir pela vida de Ló e da casa dele. O que aconteceu? Os anjos foram lá na casa de Ló. Foram lá na casa de Ló e disseram para Ló, saia da cidade. Gente, eu queria que vocês lessem a história. Saia da cidade. E ele se demorou. Ali diz que eles tiveram que pegar ele pela mão para tirar ele da cidade. Sabe, quando eu estava lendo essas histórias, eu comecei a pensar, muitas vezes a gente é teimoso. Deus quer trazer livramento. Deus quer fazer as coisas e a gente teima. A gente continua dizendo, sabe, mas tá bom aqui. Por que eu vou sair? A gente está numa situação que Deus não quer mais que você esteja e você teima. Então, eu queria, mas não é isso ainda que eu ia dizer. Não, mas aí nem é isso. Só que no 19:29 diz lá, Deus se lembrou de Abraão. Diga, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus se lembrou de Abraão. Por quê? Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Por causa da intercessão de Abraão. Porque Abraão intercedeu por Ló. Deus tirou. Mas se você for olhar ali, dá vontade de dizer, Deus não precisava tirar. O cara não queria sair do lugar. O cara queria continuar lá. Se vocês leem a história, vocês vão ver que terrível que é a história. Mas eu quero dizer para você, Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembra de você, viu, Geni? Deus se lembra de você, viu, Vera? Deus se lembra de você, viu, Nair? Deus se lembra de você, Maiara. Deus se lembra de cada um de nós. E quando Deus enxerga toda vez que você ajoelha, Deus enxerga toda vez que você clama, Deus enxerga toda vez que você diz, Senhor, eu não sei o que fazer, me dá uma direção. Deus vê isso. E Deus, no momento certo, se lembra de você. Então, a intercessão de Abraão não era nem pela casa dele, nem pelos filhos, era por um parente. Era por uma outra pessoa. E Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A tua intercessão está sendo escrita num lugar como memorial. Amém? Diga para a pessoa do lado assim, diga, você tem um memorial, Deus está escrevendo. O que você tem clamado? O que você tem clamado? O que você tem pedido para Deus? O que? Deus está escrevendo, hoje
né? Todo mundo diz, Anair ora. Anair... Gente, quantos mais oram aqui? Quantos? Opa, tem mais gente. Merari, Deus está escrevendo lá, viu? Deus está escrevendo. Vamos dizer que tem um quadro grande, enorme lá, e Deus está... Viu? E essa página é só tua, tá? Viu? A página está escrito lá, Liliane. Liliane. É só tua aquela página. A do Cris é do outro lado, tá, Cris? Não é junto. A intercessão de um e do outro é diferente. Amém? Vamos crer assim, né? Que parece assim, Deus escreve a minha história, Deus escreve a história do Valdir. Eu não sei se é assim, mas eu creio assim. Que eu tenho uma página especial no coração de Deus. Amém? Você precisa crer desse jeito, dessa forma, porque senão, a Bíblia não diz que você é propriedade peculiar ou particular do Senhor? O que é particular? Só tua? De repente a gente vive nós vivemos como um amontoado. Sim, nós somos um grupo imenso, enorme, mas você tem um lugarzinho especial no coração de Deus. Eu amo pensar isso. Tem um lugarzinho que é só meu. Você crê nisso? Amém? Oh, aleluia! Então, voltando aqui, Deus se lembrou de Raquel. Gênesis 30, 22. Vários versículos na Bíblia que diz, Deus se lembrou, porque alguém intercedeu. Raquel também, nesse texto aí diz, sentia-se humilhada, frustrada, ela levou a casa. Ó, Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Qual que era o problema dela? Ela não tinha filhos e ela se sentia humilhada porque a rival tinha filhos. E aí ela clamou ao Senhor. O que Deus fez? Ouviu. Deus se lembrou dela e fez ela fecunda. Que tremendo, né? Em algum lugar, em algum momento, a resposta vai vir. Amém? A resposta virá e Deus vai lembrar de você. Vamos lá para 1 Samuel 9:19. Quem lembra da história? O que diz em 1 Samuel? A história de quem? Ana. Ana, todo mundo sabe da história de Ana. Ela lá... Ó, daí eu não vou... pode ir passando que eu não vou ler, porque é muito comprido o texto. Mas ela, lá mais para frente, diz... Ó, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Para frente. E fez um voto dizendo... Esse voto que eu quero ler, ó. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Daí, gente, se você continuar lendo, diz lá, e o Senhor se lembrou dela. Eu acho que é no 19. Passa o 19 lá para mim, Ângela. É no 19? É, né? Ó, aqui no final. E o Senhor se lembrou dela. Ela fez uma oração, ela clamou ao Senhor, e ela foi para casa, e o Senhor se lembrou dela. Ela engravidou, ela teve filhos. Alguém que era estéril. Queridos, que privilégio que nós temos. Que privilégio nós termos um lugar seguro na memória de Deus. Na memória, na lembrança de Deus. Deus vê todos os movimentos que você faz em direção a Ele. Deus vê, Deus enxerga. Creia nisso, acredite nisso. O Criador se lembrou de nós, lá do primeiro versículo. Lembra?
aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento. Ele nunca se esquece, porque a sua misericórdia dele dura para sempre. E, para completar isso, agora eu quero que você passe, Ângela, Isaías 49, 14 ao 16. Mas Sião diz, agora eu quero colocar o nome de alguns, mas a Luciane diz, mas a Terezinha diz, mas a Simone diz, mas, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E qual que é a resposta do Senhor? O Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, do filho, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Queridos, olha que tremenda essa palavra. Deus está dizendo, viu? Eu não me esqueci de você. Você está gravado na palma da minha mão. Eu estou vendo você. Eu estou olhando para você. Quem sabe as coisas que você tem pedido, as coisas que você deseja, você tem um tempo para elas, mas eu tenho um outro tempo. Porque enquanto ainda a situação não mudou, eu estou tratando o teu coração. Mas espere, tenha paciência, vai acontecer. Amém? Então, Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece. E Ele vai agir em favor daqueles que o buscam. Deus escolhe o momento oportuno. Agora eu queria perguntar para você. O que tem sido motivo de choro? O que tem sido motivo de angústia na sua vida? O que tem sido motivo de tristeza? O que tem sido motivo para você viver muitas vezes até desacreditado? Pensando, eu acho que Deus enxerga aquele, mas ele não me enxerga. Qual tem sido o motivo? Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Mas você precisa entregar isso para Ele. A tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento. Malaquias 3, 16 e 17 também está falando de um memorial. Ele diz assim, a palavra diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros, uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam. Olha que interessante essa palavra. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então, é como se eu e você estivessem conversando. As nossas conversas. Daí a gente dizendo, olha, mas tal coisa, olha tal situação. Muitas vezes a gente está falando e a gente pensa, ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo até as nossas conversas. Então eles falavam uns aos outros. E o Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que o temem, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Um memorial, algo que serve para lembrar um evento significativo. Quer dizer, Deus tem escrito e Ele lembra, Ele vê o que você precisa. Amém? Se você for lembrar, lá em Atos 10, 4, fala que as orações de Cornélio subiram para a memória de Deus. Olha que interessante, o cara era um centurião romano. Se você for pensar, não era nem alguém convertido.
Mas as orações e as esmolas dele, viu, Cleni? As esmolas subiram diante de Deus. E isso estava escrito lá. No memorial de Deus, Deus escreveu, aquele cara, olha, o comportamento dele é desse jeito. E chegou o dia que Deus respondeu a ele. Agora, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia, aonde nós vamos também, peguei esses textos também que falam sobre memorial, porque existe um memorial. A palavra lá em Lucas 22:19 diz: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus, queridos, Jesus, Ele fez um sacrifício em nosso favor. O que nós temos que trazer à memória? A obra da cruz. Temos que lembrar o que Jesus fez por nós. Toda vez que nós viemos para cá, que é dia de ceia, toda vez que nós viemos para esse lugar, é dia de nós lembrarmos. Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus morreu em nosso lugar. Mas Ele não ficou morto. Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo e Ele habita dentro de cada um de nós. Continuando aqui, Jesus pagou um preço pela tua vida. Jesus pagou um preço pela vida de cada um de nós. Sabe qual que foi o preço? Como que é seu nome? Nilce? Nilce? Ilse. Ilse. Jesus pagou um preço por você, sabia? O sangue dele vertido na cruz, porque ele desejava ter você pertinho dele. Cada um de nós, Jesus pagou um preço, viu, Edson? O preço que ele pagou por você foi de sangue. E não foi qualquer preço, foi sangue vertido na cruz. A vida dele se esvaiu ali por nossa causa. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida fútil, inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E a Bíblia diz lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, Jesus está dizendo, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus foi levantado lá naquela cruz, Ele atraiu você, Ele atraiu a minha vida. Nós estávamos lá, feito pecado. Ele se tornou em pecado para nos resgatar. Ele se fez pecado para nos resgatar. Amém? Aleluia! Aí no Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé agora. Lá em 1 Coríntios, estamos terminando. Lá em 1 Coríntios vai dizer, no 11, a partir do 26 ou 23 que eu coloquei ali, não lembro qual que é exato.
Não, mas pode pôr do 26. De maneira que, se um membro... Não. Eu estou lendo, peguei o capítulo errado. Porque eu recebi, o 23, isso, Ângela? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória, lembrem disso. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e tomarem desse cálice, lembrem, o que é para nós lembrarmos, queridos? A morte de Jesus na cruz, o resgate dele, aquilo que ele fez em teu favor. Agora eu queria dizer uma coisa, eu já volto para isso. Quem sabe você está aqui pela primeira vez e você nunca fez uma oração recebendo Jesus em seu coração. Quem sabe você está aqui e você nunca disse para Jesus: entra no meu coração, faz morada em mim. Obrigada por aquela obra tremenda que o Senhor fez para me resgatar. Hoje é dia, hoje é a oportunidade para você fazer isso. Queria que todos nós baixássemos a cabeça e fizéssemos essa oração juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua morte ali na cruz, porque ali o Senhor pagou o preço pelo meu resgate. Eu não podia fazer nada, mas o Senhor fez. Obrigada, Senhor. Por isso, hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que me resgatou e me deu vida. Entra no meu coração, faz morada em mim. Eu te recebo e te aceito como meu amado, meu Pai querido. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por cada um que fez essa oração pela primeira vez. Pai, revela a obra da cruz. Revela aquilo que o Senhor fez. Revela, Pai. Meu Deus, o Senhor diz que o Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Pai, eu oro, abre a mente e o entendimento. Abre a mente e o entendimento para que todos possam conhecer aquilo que o Senhor, compreender aquilo que o Senhor fez na cruz. E aquilo que o Senhor fez na cruz alcance o coração de cada um, para realmente tomar a ceia com entendimento, em nome de Jesus. Amém. Só para completar, deixa eu só falar mais uma coisa. A Bíblia diz ali no 28, 11, 28, Ângela, que cada um examine. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa palavra não é para você não vir tomar a ceia, mas é para você tomar uma decisão.
Você está andando num caminho de pecado? Você está andando num caminho de morte? Decida hoje. Decida agora. Eu vou mudar isso. Se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém que você não... Esse eu não vou perdoar de jeito nenhum. Decida hoje perdoar. Decida hoje acertar, promover conserto. E a Bíblia diz que é para você examinar e vir tomar. Decida acertar a sua vida e venha tomar. Porque o preço que Jesus pagou por nós não foi um preço pequeno. Ele pagou um alto preço para trazer restauração e vida na sua vida. Amém? Eu vou orar pelos elementos enquanto o Valdir sobe aqui. Depois nós vamos tomar a ceia. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, Deus, eu lembro da tua palavra que quando Jesus ceava com os discípulos ali, Deus, em Emaús, quando eles partiram o pão, os olhos deles se abriram. Eu oro, Pai, que hoje, ao ceiar, cada um de nós, Pai, tenha os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, para que possamos compreender a extensão da obra do Senhor na cruz e todas as vezes possamos lembrar que há algo tremendo que o Senhor realizou e que o Senhor deseja fazer, o extraordinário na nossa vida. Por isso, Pai, eu clamo que o Senhor faça a obra. Consagramos esses elementos e declaramos, Pai, que eles serão para lembrar a obra do Senhor na cruz, para termos uma memória em mente, aquilo que o Senhor realizou, fresco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Pode vir pegar do cálice, daí nós vamos orar, tomar juntos, como família, porque quando nós vamos para a ceia, nós estamos lembrando que isso é a mesa, e a mesa, quem serve é o Pai. A mesa é servido por quem se entrega pelos filhos, aquele que se sacrifica, que é o provedor, que não quer ver os filhos passando necessidade. Assim, quando nós viemos para a mesa, nós temos que ter esse entendimento. O Papai está desejoso de nos vermos reunidos. Que mesa é lugar de comunhão, amados. Ei, escute isso que eu vou te falar. Às vezes nós estamos assim como o filho pródigo, distante do pai. E aí nós precisamos cair em si e voltar e dizer: na casa do meu pai tem comida em abundância, na casa do meu pai tem comunhão, até os empregados se achegam à mesa, quanto mais os filhos. Essa noite é uma noite para você entender que Jesus lembra de você. Essa é uma noite para você entender que o Pai lembra de você. Por isso você pode participar desse tempo de comunhão. Se alguém puder dar um cálice para nós aqui também, nós também queremos participar da mesa. Eu e a pastora Helenice. Isso, eles vão trazer aqui, daí nós vamos tomar juntos. Agora sobrou em abundância. Aquele que é fiel deseja. Glória a Deus. Você que se sente à mesa na presença do Senhor, coma do pão agora com alegria. Eu cantarei
da bondade. E pode tomar do cálice. Ele é fiel em todo tempo. Depois de comido do pão, tomado do cálice, você tem que dar abraços em várias pessoas que estão à sua volta, porque isso é comunhão, isso é relacionamento, isso é família. Eu cantarei.